Aluno e aluna do IFPA Campus Cametá, continuamos aula 2, vídeo 3, e nos vídeos passados nós vimos o que era substância pura, nós vimos o que eram misturas e vimos transições de estado, né? Sólido, líquido e vapor. Então eu vou te mostrar agora essa curva de aquecimento. Exatamente esse gráfico onde estão aqui as iniciais de S, sólido, líquido, vapor e gás, é chamado de curva de aquecimento. Claro que eu posso me deparar, quem sabe, com uma curva oposta a essa. Ao invés de ser crescente, vai ser decrescente. Quando essa curva ela é decrescente, ela é uma curva de resfriamento. Então, a gente vai trabalhar com as curvas de aquecimento da seguinte forma. Que fique bem claro para ti que os valores que estão postos nessa curva são referentes aos valores fixos da água, aos pontos fixos da água. Mas o aluno do IFPA Campus Cametá, ele tem que saber que cada substância vai apresentar os seus pontos fixos. E mais, esses pontos fixos eles chegam a ser variáveis de um lugar para o outro, dependendo da pressão atmosférica. Isso vai ser uma outra discussão que nós vamos ter. Mas a princípio, olha o que eu quero que tu compreendas. A substância está aqui e ela está no seu estado sólido. Quando ela atinge a sua temperatura de fusão, o seu ponto de fusão, o seu ponto de transição entre o estado sólido e o líquido, né? Percebe aqui, ó, retinho, ó, constante, ó. Ponto de fusão constante. Ele está bem linear, bem retinho. Presta atenção. Quando a água passa de 0 graus, ela atinge estado líquido. Quando essa água no estado líquido atinge 100 graus Celsius, ela atinge seu ponto fixo chamado de ponto de ebulição. E percebe que esse ponto de ebulição também está bem constante, ó, bem reto, bem direto, constante. Quando a água ultrapassa 100 graus Celsius, ela então entra no seu estado de vapor. Agora presta atenção aqui, olha essa novidade que eu tenho para ti. Quando eu aqueço esse vapor, continuo aquecendo esse vapor e ele chega a 374 graus Celsius para a água, essa água atinge a sua temperatura crítica, o seu ponto crítico. E a partir dessa temperatura, a água deixa de ser vapor e passa a ser gás. Qual a diferença entre vapor e gás? A resposta está aqui nessa curva de aquecimento. A substância será vapor quando ela estiver abaixo da sua temperatura crítica, do seu ponto crítico. Agora, quando essa substância ultrapassa a sua temperatura crítica, ultrapassa o seu ponto crítico, essa substância atinge agora o estado gasoso. Então, o estado gasoso só é atingido quando a substância ultrapassa a sua temperatura crítica. Compreendido? E o que eu quero que fique claro nesse vídeo para ti? Essa curva, ela pertence a uma mistura ou uma substância pura? Por quê, professor? Eu só consigo fazer a distinção entre mistura e substância pura eu vendo. E muitas vezes até vendo eu me confundo. Mas eu posso me confundir olhando uma curva de aquecimento? A resposta é não. O aluno do IFPA, ele tem que olhar essa curva e já saber, já fazer a distinção para que essa curva seja uma substância pura ou mistura. Tem que ser imediatamente. E professor, que tipo de distinção eu vou fazer? Aqui, ó. Ponto de fusão, temperatura de fusão constante. Não aumenta e nem diminui aqui, ó. Ponto de ebulição constante. Não aumenta e nem diminui. Ponto crítico constante. Não aumenta e nem diminui. Então, guarda a ideia. As substâncias puras apresentam seus pontos fixos. Ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de crítico bem definidos. Digo mais, apresenta seus pontos fixos constantes. Você não vai perceber essa variação em substâncias puras. Compreendido? Até o próximo vídeo.